O Fortaleza volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, o primeiro de 3 jogos antes da grande final da Copa Sul-Americana. Partidas importantes para o Fortaleza, que tem o sonho de voltar à Libertadores via Campeonato Brasileiro e que tem um detalhe da sua sequência comparado com o que vai ter a LDU, que pode até mesmo influenciar em escalações de Juan Pablo Vojvoda nessa sequência de jogos no Campeonato Brasileiro. É disso que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de qualquer coisa eu gostaria muito que, se você não está inscrito, que você se inscreva. A gente chegou à marca, estamos bem pertinho, na verdade, da marca de 6.700 inscritos por aqui. Cabe muito mais gente, então se você não está inscrito, que você se inscreva, que assim ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. E que você deixe o like para que esse vídeo ganhe força, que a discussão aumente, para que mais opiniões sejam escutadas ou lidas nos comentários. Afinal de contas, o espaço é todo de vocês. Vamos lá, né? O Fortaleza está vivo na briga por uma vaga na Copa Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Isso ninguém nega, muito pelo contrário. Campanha espetacular do Fortaleza no Brasileiro. Já falei até em outro vídeo em que isso, quando o Fortaleza ganhou do São Paulo 2-1 no Morumbi, que a campanha na Sul-Americana, naquele momento de vaga de semifinal ainda, ofuscava o bom Brasileirão que o Fortaleza faz, que faz um caminho, traça um caminho por brigar por vaga na Copa Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Claro que se no dia 28 levantar a taça, for campeão da Copa Sul-Americana, o que é mais importante, antes de qualquer coisa, é ser campeão da Copa Sul-Americana. Essa vaga se torna 100% secundária, afinal de contas, o campeão da Copa Sul-Americana tem vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Inclusive entra como o primeiro time do pote 2 do sorteio, que é importante para você ter, em teoria, um grupo menos difícil na Copa Libertadores de 2024, mas isso é papo para outro vídeo. O importante mesmo seria ser campeão. A vaga da Libertadores via Sul-Americana, a meu ver, é secundária. Mas como existe esse objetivo no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza vai ter uma sequência enfrentando dois times que brigam para não cair, ou seja, dois times faca do dente, que não possuem muita margem para erro, os dois fora de casa, o Vasco e o Bahia, e depois vai enfrentar em Fortaleza, no último jogo antes da viagem para o Uruguai, justamente o Botafogo, líder do campeonato, que vive aquela expectativa de conseguir um título que não consegue desde 1995. No começo do vídeo eu falei que existe um detalhe que pode influenciar diretamente nas escalações do Vojvoda. Enquanto o Fortaleza tem essa sequência complicada no Campeonato Brasileiro, o LDU só vai fazer um jogo pelo Campeonato Equatoriano. Só vai ter o clássico contra o Emelec, depois foco total na final da Copa Sul-Americana. O Campeonato Equatoriano tem um formato diferente, lembra muito o antigo Campeonato Carioca, que Taça Rio, Taça Guanabara, os dois campeões faziam, né? É dividido em duas fases. Na primeira, o Independente Del Valle foi campeão. Nessa segunda, quem ganhar vai fazer a final contra o Del Valle. A LDU nesse momento não está na liderança na pontuação, é o Barcelona de Guayaquil, mas tem jogo a menos. Se vencer, tem um aproveitamento para chegar em primeiro, mas tem ali, vamos falar assim, um lastro dentro da competição para jogar esse clássico contra a Emelec e depois focar, depois da final da Copa Sul-Americana, brigar ali para tentar chegar à final do Campeonato Equatoriano, que está previsto para terminar ali do dia 3, dia 4 de dezembro. Então, a LDU certamente não vai ter problemas para dosar, embora tenha tido jogadores na data FIFA, o Guerreiro servir na seleção peruana, o goleiro jogando pela seleção do próprio Equador, na verdade é banco, o zagueiro Ricardo Ade jogando pela seleção do Haiti, enfim, Fortaleza não precisou liberar ninguém para a seleção nacional. É um tempo sem jogos maiores para disputar, disputando no sentido, sem trocadilhos, a atenção. Fortaleza não, Fortaleza tem 3 jogos realmente muito complicados. A julgar pelo que aconteceu antes do jogo de volta contra o Corinthians, a não ser que os resultados contra Vasco e contra Bahia sejam muito ruins, eu creio que o Vojvoda faça contra o Botafogo a coisa que ele fez contra o Grêmio. Ser um time totalmente de reservas, economizar todo mundo, porque depois tem viagem, jogo contra a equipe da LDU lá em Maldonado. Mas contra Vasco e contra Bahia, acredito no Fortaleza com o melhor que tem. Talvez uma alteração ou outra de acordo com o adversário. O Fortaleza tem, por exemplo, a questão da volta do Marinho, que nem atuou contra o Corinthians no jogo de volta, já está voltando aos treinos, é um reforço importante. Então pode ser que apareça o Marinho, nem apareça nesses jogos ainda, por conta dessa questão de estar se recuperando.
Mas acredito que o planejamento deve ter sido traçado mais ou menos assim. Foco total em Vasco e em Bahia, para depois contra o Botafogo poder dar uma relaxada, no bom sentido da expressão, usar o time reserva, que por sinal respondeu muito bem contra o Grêmio, aquele empate por 1-1. E aí eu deixo para você usar os comentários para achar qual é para você a melhor solução. É isso mesmo? Na minha visão, é. Na minha é levar os jogos contra Vasco e contra Bahia com a melhor formação possível. Todo mundo foi muito tempo sem jogo até atuar contra o Vasco, depois vai jogar contra o Bahia, conseguir pontos contra times que estão brigando contra o rebaixamento. Às vezes nessa reta final de campeonato é complicado, você viu que o Vasco reagiu, o Bahia tem reagido com o Rogério, então não são jogos fáceis, muito pelo contrário, e jogos que podem ser até mesmo um teste de competição maior ainda para uma grande final. Mas contra o Botafogo, mesmo líder do campeonato, pela distância de um jogo para o outro, eu acredito que a melhor solução seja essa mesmo. Reserva todo mundo, olha quem tá bem, vê, talvez dar ritmo de jogo a um ou outro jogador, se for o caso, mas usar o mínimo possível, porque no outro sábado, lá no dia 28, Fortaleza vai fazer um jogo que pode ficar marcado como o primeiro título internacional, não só do clube, mas do futebol nordestino. Manda um abraço a todo mundo que está inscrito no canal, como eu falei lá no início, estamos subindo a cada vez mais o número de inscritos, e se você não está inscrito, por favor, se inscreva e deixa o like para fortalecer o vídeo que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.